Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E para quem ainda não me conhece, sou o Thiago Armentano e aqui a gente fala sobre negócios, sobre ativos globais, sobre empresas e sobre investimentos. E aí a gente traz também alguns reacts de coisas importantes para as nossas reflexões. E eu acho que esse corte lá do Lázaro no podcast do Ferry vai trazer pra gente uma visão bacana aí do que é ter um negócio. Muito mais do que o pessoal fala na mídia, mas de fato quais são os resultados com base em experiência também. Será que a Virgínia fatura 1 bilhão? O pessoal tem falado muito dela por conta do relacionamento com o Vinícius Júnior, aí terminaram ela e o Zé Felipe, aí cada um foi para um lado, enfim, tem essa fofocaiada, mas o que importa para nós aqui é a parte corporativa da história, já que avaliamos empresas, avaliamos bons negócios e aqui a gente ajuda vocês a construir patrimônio pro longo prazo. Então vamos ver esse corte do Lázaro. Para quem não sabe, o Lázaro já trabalhou em grandes empresas, ele trabalhou muitos anos com o Silvio Santos e ele tem aparecido bastante na mídia aí dando algumas opiniões importantes sobre o que é o negócio, sobre uma visão estratégica que ele traz. Vamos acompanhar aqui o corte e ver o que ele falou sobre a empresa da Virgínia e eu quero que depois vocês deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando disso, tá? Vamos lá. Cara, eu passei 10 anos da minha vida na indústria farmacêutica, depois mais uma caralhada de anos na indústria de consumo e cosmético. Não é fácil você manter uma empresa com 1 bilhão de faturamento recorrente com a estrutura que dizem que tem, isso com simplesmente aquele canhão de venda que você vai lá. E se você for entrar no Reclame Aqui, tem... Pessoal, ele tá falando que não é fácil uma empresa faturar 1 bilhão de reais por ano, ou seja, já começa questionando se de fato a empresa da WePink consegue chegar nesse nível de faturamento. Mas vamos lá, vamos continuar. tanta reclamação quanto as empresas telefônicas. A maior influenciadora do Brasil tem uma empresa de cosméticos chamada Pink. É Pink? É Pink, né? Nem sei. Pink. Que é a Virgínia. Então, a Virgínia tem uma empresa de cosméticos chamada WePink. E tu falou que é impossível ela estar faturando e tu só acredita vendo o balanço. Eu queria que tu comentasse sobre essa afirmação. É isso aí. Cara, eu passei 10 anos da minha vida na indústria farmacêutica, depois mais uma caralhada de anos na indústria de consumo e cosmético. Não é fácil você manter uma empresa com 1 bilhão de faturamento recorrente com a estrutura que dizem que tem, isso com simplesmente aquele canhão de venda que você vai lá. E se você for entrar no Reclame Aqui, tem tanta reclamação quanto as empresas telefônicas. Então eu falo o seguinte, eu quero ver o balanço. Até porque uma indústria, para faturar 1 bi vendendo maquiagem, irmão, tem que ser uma bela de uma indústria. Ah, eu sou 100% terceirizado. Quantos terceiristas bons tem hoje para fazer tanta maquiagem assim? Ah, eu fazia na... Como é que é o nome do lugar que ela fazia? Caramba, uma terceirista famosa aí. Essa terceirista famosa, ela não tem capacidade produtiva para faturar 1 bi. E se fazia lá, ela não faturou 1 bi. Entendeu? Então era isso que eu falei pro Marcos Paulo. Foi ele que falou comigo que ela faturava 1 bi. Eu ainda brinquei, falei, porra, pode até ser, cara, não quero duvidar não, tomara que seja, mas eu preciso ver o balanço. E dos últimos meses, porque não é simples faturar um vídeo com maquiagem. Deixa eu te perguntar uma Se coisa. tiver de baixinho, não é muito simples. Se tu fosse uma influenciadora famosa com milhões de seguidores, tu ia preferir ter 10% de royalties dos produtos que tu vende ou ser sócia do equity da empresa? 10% de royalties do produto que vendo, até porque influenciador não é gestor de empresa, não vai saber cuidar de governança, e você sabe que o efeito colateral que as empresas podem deixar pro resto da vida da pessoa se ela não souber administrar esse negócio explodir. Uma empresa de 1 bi de maquiagem, se deixar 20% de lucro líquido lá em última linha, do que 20. Se deixar 12, tem que comemorar muito, líquido, muito. Você pega 10% de royalties, imagina que maravilha. Sem liability, sem efeito colateral, e principalmente uma coisa que você não domina, né? Pessoal, o que o Lázaro tá falando aqui é o seguinte, liability a gente tá falando das dívidas que a empresa possui, da parte de encargos, toda... E aí entra também no mérito, né, de toda a parte de você entender sobre o negócio, sentar na mesa de um conselho, dar um palpite. Óbvio que influenciadores no nível de Virgínia têm um grande apelo com o público e eles conseguem de alguma forma ser um ótimo canal de distribuição, um ótimo canal de vendas. Mas aí você gerir uma empresa bilionária que seja, ou que vende centenas de milhões de reais, ou você
participar de decisões estratégicas, aí já é uma outra história. Até porque quando você se torna sócio de uma grande empresa, você vai ganhar muito dinheiro, mas óbvio que você tem a parte de responsabilidade, assim como qualquer outro sócio, aí você tem, enfim, encargos, tem toda a parte burocrática, é isso que ele está falando aqui. Você como influenciador, tendo a parte de royalties, recebendo pelo uso da sua imagem como um embaixador, é o melhor dos mundos, para quem não quer se aventurar nessa parte corporativa dos negócios, só para contextualizar, tá? Então, é uma tomada de decisão mais inteligente, na minha opinião. Faz um contrato bonitinho, fica livre de qualquer liability e bota seu no bolso. Gente, em um oferecimento adapta.org e Minerva Foods, o nosso convidado do dia é o Lázaro do Carmo Júnior, executivo com mais de 25 anos de experiência, um histórico notável no mundo corporativo brasileiro, ex-presidente da Jequiti, Jafra, Hidrogênio Cosméticos. Lázaro transformou desafios em cases de sucesso e ele foi nomeado o menino de ouro do Silvio Santos. Eu queria saber, Lázaro, qual foi o melhor conselho que o Silvio Santos já te deu? Respeite as pessoas. Dinheiro troca de mão. A ajuda pode vir da onde você menos espera. Respeite as pessoas. Isso ele falava direto, velho. Entendeu? Eu já sofri na pele, eu já senti na pele isso. Entendeu? Dinheiro troca de mão. A ajuda pode vir da onde você menos espera. Respeite as pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém. Você está momentaneamente melhor ou pior. Entendeu? Então, acho que isso aí é... Você fala assim, Lázaro, você aprendeu gestão possível? Não. Mas o cara, durante 7 anos junto, ele tinha honra. Dá honra quem tem honra. O cara tinha honra, era um cara de palavra pra caramba. Muitos negócios precisa disso, né, tá? Precisa. Nossa senhora, entendeu? Ah, não, faça bom contrato. Contrato é para a hora da briga. O resto a honra é que manda. E mesmo na hora da briga, quem sabe que dá problema. O que tu, se tu fosse empreender hoje no Brasil, a gente tá vivendo tempos difíceis aqui, né? O Brasil tem uma frase do Malan que eu gosto muito, até o passado é incerto, né? Se tu fosse empreender hoje no Brasil, onde tu acha que estão as oportunidades de negócio? Porque tá tudo muito saturado, né? O brasileiro, ele dorme, o brasileiro médio, ele dorme e acorda pensando em qual negócio que ele pode fazer para ganhar dinheiro. Tem 2 pontos de vista a respeito disso. Primeiro, assim, Antes do Lázaro falar, eu ainda não assisti esse corte, tá, pessoal? Mas assim, esse negócio de que o mercado tá saturado, existem algumas ressalvas. É óbvio que existem mercados que muita gente acaba indo para ele e acaba gerando um nível de concorrência maior. Mas, na média, você tem um público consumidor no Brasil muito grande. E outra coisa, muito do que você diz que existe de concorrência, o teto é muito baixo, ó, o nível de concorrência às vezes é muito ruim. Se você fizer algo realmente muito bem feito dentro daquilo que você tem de know-how, você vai se destacar. É diferente, por exemplo, de um mercado igual os Estados Unidos. O mercado americano ele é muito mais competitivo do ponto de vista de nível, ele é nivelado por cima. E claro que quem faz tudo muito bem em qualquer lugar do mundo vai dar certo. Mas entenda, Brasil tem muita oportunidade. seguinte, você só deve botar dinheiro naquilo que você domina. Se você não domina, não se meta nisso. Entendeu? Acabei de falar com você aqui sobre influenciador, né? Porra, você domina fazer influência. Você nem de ser empresário. Cuidar de governança financeira, estoque, cadeia de supply chain, caraca, não sabe nem o que é isso, vai ser enganado. Vai ser enganado. Mas todo mundo tem que aprender em algum momento também, né? Mas o aprendizado custa dói. Entendeu? Até você aprender isso, você vai sofrer muito na vida. E já que você domina a influência, pega o contrato de royalties e fica bonitinho, feliz e rico. Agora é o seguinte, vamos lá. Primeiro, naquilo que você domina. Segundo, tudo relativo à vaidade e saúde nunca tem época ruim. Vaidade e saúde raramente vai ter época ruim. Primeiro, tudo que tem a ver com a vaidade, ele é mais sexy. Ele sai da íris do olho pro coração da pessoa e pro bolso. Não passa nem na cabeça. Né? E saúde, óbvio que cada vez mais a gente está focando muito mais nisso. Eu venho de uma geração que era todo mundo da Faria Lima era fumador de cigarro, charuto e bebedor. Hoje a gente já muda, eu tenho quase 60 anos de idade e eu durante um tempo falei, opa, eu vou continuar fumando meu charuto, vou continuar bebendo meu vinho, mas eu vou cuidar de mim, porque eu quero ser um coroa esquisito. Eu não vou ser um cara, então tudo que é relativo. Saúde e vaidade, cara, ele resiste um pouco mais à crise. Opinião pessoal minha. E é o que eu vejo no mercado. Concordo. Sabe? Você sofre menos. Até porque você tem margens melhores, né? Mas qual business tu faria hoje se tu fosse investir, tu que é um cara Sem capitalizado? seguidores, sem capital.
sem seguidor, sem capital, pô, aí você começa a complicar a vida, né? Mas Porque sem capital nenhum, porque tem sempre a gente, então apesar vamos lá, sem seguidor, sem capital, alguma coisa que você domine, alguma coisa que você domina. Eu, no caso, a gente conversou aqui meio no off, eu acho que saúde e wellness eu iria. Suplemento, por exemplo. Entendeu? Cada vez mais existe um consumo enorme. E você tem mais facilidade hoje de colocar em ponto de venda essas coisas. Desde que sua marca seja um pouquinho desejada, você consegue ir bastante nisso aí. Tá? Então, eu iria por esse segmento. Por 2 motivos. Primeiro, que o mercado de expansão acima de 2 dígitos há séculos. Segundo, que eu domino ele. Que é o que eu mais tenho afinidade, que é o que eu mais fiz na vida. Foi passar pelas áreas de consumo. Entendeu? tem uma tese nos Estados Unidos chamada antiportfólio. Uhum. Já ouviu falar? Não. É o seguinte, tudo que te ofereceram de negócio e que tu não investiu e explodiu. Uhum. Às vezes o Marco Esteves isso, né? Não gostou muito da pergunta. Mas quais são os negócios que te ofereceram, que tu poderia ter feito fortuna e tu não investiu, e por que tu não investiu? Rapaz, eu vou dizer um negócio pra você que agora que a gente conversou que tem o Bruno D'Ancona, dono da Tricorp, me chamou pra colocar dinheiro na Demicon. E eu não pus, entendeu? E eu falei, Mas quanto era o valuation na época? Cara, eu não recordo direito que faz um bom tempo, mas era assim, bizarramente, muito menor que hoje. A empresa faturava acho que 2 bi por ano, agora vai fazer quase 40 bi no ano de faturamento. E continua com a EBITDA positiva e crescente, entendeu? E o Bruno, ele falou, pô, Lázaro, a gente é muito amigo, gosto do Bruno, assim, cara, como quase um filho, né? Acho que dá pra ser filho, não. O Bruno tem 40, 56, acho que não dá. Mas conheço o Bruno desde quando ele tinha 20 e poucos. Ele fez um cheque de 1 bilhão na Jequiti, no Barclays, na época, e eu aceitei, eu ficava com 50 milhões e o Silvio recusou. E ele trabalhava no Barclays e era o advisor da Coty, e ele me entregou e falou, ó, fechou, 1 bi, e o Silvio disse não. Então, aí foi lá que eu conheci ele, ficamos amigos. Que ano foi isso? 2011. Capitalizado hoje seriam 3,5 bi. Pois é. E hoje, né, não sei quanto vale. Provavelmente não muita coisa. Mas assim, e foi o Bruno, que na época era o advisor da Coty, e a gente ficou 1 ano, velho, de DUI e tal, e quase 1 ano. E fechou, o Silvio recusou. E eu falava, porra, Silvio, fica com esse negócio, fecha, 33 vezes o EBITDA na época. Falei, fecha tal, e ele... O que eu vou fazer com o bi? Eu falei, eu não sei, eu com minha parte, eu sei como que eu vou fazer, entendeu? Agora você eu não sei, e ele recusou. Mas o Bruno me chamou na época, passou um tempo, o Bruno falou, pô, Lázaro, estão pegando a Demicon do caramba, quer botar um dinheiro aqui e tal, não sei o quê. E eu, por desconhecimento, disse não. Porque eu não conhecia muito a fundo o setor de consórcio. Consórcio, máquina pesada e tal. Eu falei, será que vai ter esse ramp-up? Será que vai ser, que não vai? Sabe a tese do desconhecimento? Sei. E é Conheço essas. bem. Aí você fala, pô, eu não conheço esse negócio, não vou mexer com isso. Se eu tivesse estudado um pouquinho mais a fundo, ou tivesse ouvido o Bruno, porque o Bruno falou, cara, vai ser negoção esse negócio e tal. E, porra, não precisa falar, eu não sei o valuation hoje, mas não precisa falar nada. Com o crescimento que eles tiveram, o Bruno acertou bingo. Pessoal, tá entrando nesse assunto final aí de consórcio. Empresas que vendem consórcio, elas ganham muito dinheiro. Não necessariamente você fazendo consórcio vai dar tão bom assim, até porque é até delicado entrar um pouco nesse assunto, mas a forma que eles vendem o consórcio parece maravilhoso. Mas de qualquer forma, não é esse o ponto desse vídeo. Quero saber a opinião de vocês. Acabei caindo no clickbait, achei que ele ia falar mais sobre Virgínia, sobre a empresa da Virgínia, do 1 bilhão. A verdade é que ele precisa ver balança para ele ter certeza que a empresa fatura esse 1 bi. Como ele é do ramo, trabalhou muitos anos no setor de consumo, ele acredita que a empresa não fatura tudo isso. Eu também não acompanho a Virgínia para saber. Então deixa aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. E assim, ficou muito claro, eu gostei muito do corte, vou assistir o episódio inteiro, porque dá para tirar vários insights valiosos da visão que ele tem sobre negócios. E muito que ele falou ali, grande parte eu concordo. E tem negócios que rodam muito bem, com margem, que, enfim, que determinam bastante gestão, sim, como ele falou. Então, a parte influenciadora, a parte que gera conteúdo, principalmente lá no Instagram, onde tem uma audiência bem grande, bem legal, ela é diferente do mundo corporativo. Então, faz muito sentido aquilo que o Lázaro falou. Beleza? Tamo junto, pessoal. Vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês continuarem me acompanhando. A gente se vê lá.